Vamos chegando, rapaziada, para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fly. Já vem chegando daquele jeitão, ó. Quer sentando o dedo no like, meus amigos? Vai sentando o dedo aí no like para fortalecer mais aqui ainda o nosso trabalho, o engajamento. Então, ó, dedão no like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve de graça, não custa nada, meus amigos. Compartilha este vídeo e ativa o sininho das notificações. Pois bem, como é que está a imprensa paulista neste momento, já sabendo que Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo? Pois bem, eu vou trazer para vocês o corte lá do Jogo Aberto, o programa Jogo Aberto com a Renata Fã, Denilson Show, e os dois falaram sobre o que foi o jogo contra o Fluminense e essa demissão que ainda não foi oficializada, mas já está tudo decidido. O Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. E como foi a reação, o que a Renata Fã e o Denilson falaram sobre essa situação do Vitor Pereira não ser mais treinador do Flamengo? Vou trazer para vocês aqui, beleza? Direitos autorais, créditos, imagens deste corte é lá do canal Bandeirantes, lá do programa Jogo Aberto, com a Renata Fã e Denilson Show. Então, ó, já confere aí do início ao fim, já eu volto. Vamos lá! Apesar do Fernando Diniz, depois do jogo, ele ter falado ali do maior troféu e prêmio dele, é a família, eu concordo 100%, a nossa família é o mais importante. As declarações dos ex-jogadores ou dos jogadores que ele trabalhou durante o período dele como treinador também é um troféu para ele. Mas, no fundo, ele precisava de um título como esse. Com certeza. Porque o trabalho dele sempre foi muito elogiado. Óbvio que tem os asteriscos, as críticas, uma saída de bola do goleiro, o correr o risco no sistema defensivo. Eu acho que pós saída dele do São Paulo, pós o problema com o Tietê, ele também amadureceu, não só no relacionamento com o jogador, mas também na leitura dele e entendimento do jogo. A gente vê um Fluminense correndo poucos riscos no sistema defensivo. Ontem o Fábio, por exemplo, algumas vezes ele dava o chutão quando recebia a bola ali do Guga, do Nino. Ele dava o chutão, ele não dominava e não tentava jogar. E, acima de tudo, a intensidade do Fluminense. E não foi um adversário qualquer. Venceu um Flamengo que tinha um 2-0 a seu favor. Então, assim, parabéns para o Fernando Diniz, parabéns para os jogadores que compraram a ideia. E ontem, no finalzinho do jogo, você viu o Fluminense fazendo marcação-pressão. E esse André? André, você tá louco, mano. Você tá em todos os lugares do campo, velho. Parabéns. Parabéns pro André, parabéns pro Fluminense, e em especial pro Fernando Diniz, porque ele merecia um título de expressão. Só para não ser repetitiva, muito bem colocado, tudo por você, mas tem que exaltar Herman Cano, o artilheiro do campeonato, o cara que praticamente definiu esse título do Fluminense. E muito legal que o Diniz tenha conquistado esse primeiro título mais expressivo na carreira, com uma goleada para cima de um arquirrival, mostrando um futebol competitivo, foi para cima. E eu queria exaltar o que é a diferença de você ter um craque em campo, um craque que chega e não sente o peso de um jogo final como o Marcelo. Um golaço para abrir a contagem e um cara que mostra que pode ajudar e muito o Flu, não só agora, mas na sequência de uma temporada onde o Fluminense disputará muitos títulos. Para o Diniz, ótimo, tá aí o Marcelo sendo ovacionado pela torcida, mas realmente o Flu montou um grande time. Não dá para não lembrar do Arias, que é um jogador importante, que às vezes é coadjuvante, mas está sempre aparecendo. O Fluminense hoje é uma equipe confiável e uma equipe que, além de tudo, joga bonito. Joga bonito. Não, o Fernando Diniz não abre mão desse jeito dele de jogar, e que é bonito, mas precisava dessa cerejinha do bolo, né? Você vê que é poucas vezes, enfim, muito vai do treinador. Você vê o treinador comemorando ou levantando a taça ao lado do capitão ou do líder ali do Fluminense. E merecidamente ele estava ali, do lado do Felipe Melo e dos jogadores, levantando a taça de campeão carioca. Junto com o Nino ali também, muito legal mesmo. Agora, o Igor Dorileu está acompanhando a situação do lado perdedor da história. O Flamengo tinha uma boa vantagem, 2-0. Vai cair. Boa tarde, Renata, Denilson, todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Essa realmente é a pergunta a ser feita hoje aqui, principalmente para quem torce para o Flamengo. Então a gente veio até a porta do CT Ninho do Urubu, que é onde hoje a diretoria, o treinador e os representantes dele devem se reunir para sacramentar essa saída do treinador do Flamengo. Os representantes e também a diretoria do Flamengo devem negociar principalmente o valor e a
a forma de pagamento da multa rescisória de cerca de 15 milhões de reais. Então tudo indica que ontem foi de fato a última partida dele no comando rubro-negro, uma passagem de pouco mais de 3 meses e que termina de uma maneira humilhante, sendo goleado por um dos principais rivais aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, por 4-1 e perdendo mais um título. Ao todo foram 5 derrotas, 5 títulos que escaparam nesse início de campeonato, início de ano. Além do estadual, teve também a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Mundial e a Taça Guanabara. Ao todo foram 18 partidas com 10 vitórias, 7 derrotas e um empate. E com essa iminente saída do Vitor Pereira, alguns nomes já começam a circular aqui nos bastidores. Entre eles, o de Jorge Sampaoli, o argentino que está desempregado desde que deixou o Sevilha da Espanha e teve boas passagens aqui no Brasil pelo Santos e também pelo Atlético Mineiro. O outro nome que tem sido falado é um bem conhecido da torcida rubro-negra, o português Jorge Jesus, que conquistou quase tudo pelo Flamengo entre os anos de 2019 e 2020, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Mas a situação do JJ é um pouco mais difícil, porque ele está empregado, dirige o Fenerbahçe da Turquia, pessoal. Obrigada, Igor, pelas informações. A gente sabe que as especulações começaram justamente na internet ontem. Esses nomes do Jorge Jesus, do Sampaoli, do Tite são os mais recorrentes. Agora, a diretoria vai ter que se pronunciar. Até hoje ninguém falou abertamente por que o Dorival não poderia continuar, qual era o problema tão grave. E, na verdade, desses títulos todos aí disputados pelo Flamengo e que não levou, eu, Denilson, especialmente coloco na conta direta e reta do Vitor Pereira a Recopa e o Campeonato Carioca. O Mundial seria muito difícil ganhar do Real Madrid, a gente esperava que chegasse na final, não chegou, mas o Palmeiras com o Abel Ferreira já teve um momento em que não chegou na final do Mundial, depois foi lá e fez um jogo muito parelho com o Chelsea na outra edição. Agora, o Campeonato Carioca saindo com 2-0 de vantagem na final e a Recopa decidindo no Maracanã com o torcedor diante do Del Valle. Essas duas, a Supercopa, Palmeiras é um timaço, foi 4-3, foi competitivo, não ganhou. Agora esses dois eu coloco direto na conta do Vitor Pereira. Loirão, a gente já está há um bom tempo no futebol e a gente está um bom tempo fazendo um programa de esporte, falando sobre futebol. A gente vê, às vezes, a crítica da imprensa, a nossa crítica nesse caso, né? Do treinador escalar mal ou do time não jogar bem, se perder 1 ou 2 ou 3 jogos. Mas a sensação que eu tenho, Loirão, que o ambiente é insustentável. Estou falando de uma sensação que a gente não está no dia a dia. Mas acho que o cotidiano ali, o dia a dia do Vitor Pereira com diretoria, com os jogadores, parece que é insustentável. Quando vem o Gabigol falando que está tudo bem, que não tem problema, eu acho que é um papel de um dos grandes jogadores do Flamengo para amenizar a situação, mas eu acho que internamente o ambiente é muito conturbado para a sequência do Vitor Pereira. Muitas vezes as pessoas acham que tem soluções mágicas que vão resolver tudo no futebol, mudar uma filosofia com os mesmos atletas. Tem gente que descarta aquilo que teoricamente não é 100% e acho que foi uma avaliação muito precipitada. A diretoria do Flamengo ganha os títulos da Copa do Brasil e também da Libertadores e dispensa o Dorival. Isso a gente sabia que tinha um ambiente legal, que tinha um trabalho sendo bem feito ali. Agora, nunca explicaram o motivo, porque não podem chegar e dizer, não, queríamos um técnico estrangeiro, é o sonho do Flamengo, nunca mais encontramos alguém depois do Jorge Jesus. Mas ninguém fala a verdade, esse é o problema. Esse é o problema. Bom, cara, o melhor de tudo assim, eu tô tratando essa demissão do Vitor Pereira como se fosse um título, o primeiro título do Flamengo nesta temporada de 2023, porque a saída desse cara do Flamengo é uma conquista. Nós tiramos um câncer do Flamengo, porque esse cara, onde esse cara deixou o Flamengo, é inadmissível, deixou o Flamengo num buraco, perdeu tudo que disputamos. Tudo que disputamos, o Vitor Pereira perdeu. Com o Vitor Pereira, o Flamengo tem apenas 7 derrotas. Mas foram as 7 derrotas mais, sabe, impactantes, cara. Por quê? Dessas 7 derrotas, 5 foram títulos que o Flamengo não ganhou. 5. Recopa, Supercopa, Mundial, Guanabara e Carioca agora.
Essa foi a passagem do Vitor Pereira no Flamengo. E que ele vai embora. Agora vamos aguardar o Flamengo anunciar oficialmente a demissão dele. Estão negociando primeiro ali a questão da multa. Mas uma coisa é certa, Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. Graças a Deus.